Boa noite a todos. Convido a todos a se assentarem nos seus lugares para estarmos dando início a mais um culto de manhã de louvor ao nosso Deus. Vamos iniciar com o hino do Voz de Melodia, número 127. Eis dos Anjos, Harmonia. Posso fazer uma oração, nosso Deus? Amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pelo Teu amor, pela nossa salvação. Damos glória ao Teu santo nome, Pai, para sempre seja exaltado. Louvamos a Teu Pai, porque hoje temos o privilégio de estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para cantarmos louvores a Ti e principalmente, Pai, Te adorar. Agradecemos, Pai, por todos que estão aqui presentes, que você possa estar abençoando a cada um, Senhor. Que estejamos prontos, Pai, para receber a Tua palavra e assim poder cumprir em nossas vidas. É no nome santo do Teu Filho amado que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Convido agora a todos a cantar o hino de número 123, Voz de Melodia, Viva o Rei da Glória.
Convido o irmão José Bezerra, tem uma bênção para compartilhar, pode vir esse momento. Bom dia para toda a igreja, para os amados irmãos. Eu estou muito feliz, né? Uma alegria muito maravilhosa. Tem que até segurar o coração com as mãos de vez em quando, né? Quero compartilhar com os irmãos, né? Recebi a notícia de que a minha filha Amanda está grávida, né? Está aguardando um bebê, né? Eu vou ser vovô e a dona Dulce vai ser vovó, né? E peço aos irmãos que orem por ela, né? É muito importante as orações, eu creio que os irmãos são fiéis nos pedidos de orações, né? Eu peço que os irmãos orem para que venha uma criança saudável e perfeita, né? E eu estou muito feliz, não poderia deixar de compartilhar com os irmãos esta alegria maravilhosa, né? Que Deus abençoe a todos. E eu vou ser titio, né? Convido a todos a abrir não, né? A cantar o próximo hino, número 33 do cantor cristão. Nasceu Jesus. Agora aos avisos e após os avisos vamos ter uma apresentação especial com os violões. Bom dia. É um prazer estar na casa do Senhor. Todos são bem-vindos. Desde já quero desejar boas festas a todos vocês e um privilégio estarmos juntos. Nós temos os horários dos cultos nos domingos de feriado. Então hoje não haverá o culto da noite. Então só normal agora pela manhã, à noite não haverá. E domingo de ano novo, então vai ter o culto da manhã normal
e à noite, às 21 horas. Aqui temos o horário dos cultos. Domingo, logo pela manhã, a escola bíblica dominical, seguida com o culto, seguido com a escola bíblica dominical. À noite, às 19 horas, nós temos sempre o culto de adoração ao Senhor e os cultos de oração nas quarta-feiras. Toda quarta-feira temos culto de oração, estudo bíblico da Palavra de Deus, às 19h30. Culto de ação de graça, é o culto que eu já falei nesse instante, né? Dia 31, né? Nós temos aqui o culto às 21 horas. Irmão, nós temos uma lista lá. Se você vai estar conosco no jantar, você precisa colocar o seu nome. É importante para as irmãs organizar direitinho, né? Então, tem uma lista lá atrás e você tem só agora de manhã, porque à noite não vai ter o culto e já vai ficar fechado, aí já não tem mais jeito. E também frutas, sobremesa, essas coisas. A irmã Joana está com uma listinha ali, aí você tem que pegar com ela para ver o que você vai estar trazendo. A igreja vai estar oferecendo o jantar, né? Vai ser por conta da igreja, mas aí você traz aquela sobremesa gostosa, traz aquela fruta, então vai ser bom, né, para a gente estar tendo essa boa comunhão dia 31, tá? Fique de fora não, venha, vai ser bom, estamos juntos. Tem mais alguma coisa, meu Jonas? Só isso mesmo, né? Então depois procure a irmã Joana, tá? Ela vai orientar direitinho. O chá de bebê da irmã Marina vai ser dia 6, primeiro sábado do ano de 2018, às 15 horas, aqui na igreja. Então, senhoras, já agenda aí. A reunião de planejamento, dia 13 de janeiro, então todas as diretorias, inclusive a diretoria principal da igreja, né? Diretoria de senhoras, de homens, todas estão convocadas a chegar às 8 horas da manhã para essa reunião, para fazer o calendário de 2018. É cedo, bem cedinho, mas não se preocupe, nós vamos ter um bom café aqui, e aí te anima mais você acordar ali na horinha ali, ó, não precisa se preocupar com o café, vem tomar café aqui conosco, ok? O acampamento Jofac 2018, em fevereiro, vai ser lá em Curitiba, e tem investimento de R$280, que isso aí você acerta jovem, com o irmão Ulisses, dia 9 a 13 de fevereiro. Terminamos os avisos. Tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez nessa igreja? Fique de pé e fala o seu nome. Estou olhando aqui, acho que não tem ninguém, mas todos são bem-vindos. Eu vi o irmão Zé Bezerra aqui com alegria assim, né? Você não sabe nem o que é alegria, você é só uma, né? Isso aí é só uma coisinha de nada. Agora, na hora que você tiver com o nenenzinho no colo, assim, sabe? Aí você vai ver o que é bom, viu, Wellington? Irmãos, vamos orar pelos dízimos e oferta. Eu vou pedir ao irmão Gabriel para fazer essa oração, por favor, irmão.
Amém. Vamos cantar o hino 131, do Voz de Melodia. É o Noite de Paz. Dessa manhã, número 32 do cantor cristão, é o Cristo em Belém. Na segunda estrofe, as mulheres vão cantar, e na terceira, somente os homens, e no coro, sempre todos juntos. Belém.
Amém. Convido agora o pregador dessa noite, dessa manhã. Pastor Ruth. As crianças podem descer. Bom dia. Quase não sai bom dia, né? Bom dia. Esperar as crianças descerem. Muito bom ver os irmãos aqui. Estamos nesse dia, nessa véspera, né? Tão aguardada. Tempo de ficar junto em família. E chega o fim do ano, as pessoas, né, nessa data, principalmente o Natal, nós vemos uma comoção na sociedade, né, uma tendência, as pessoas querem estar em harmonia, ver uma certa busca pelo amor, pela paz. Você vê isso na sociedade como um todo, né, esse desejo, meio que uma fase de emoção. O pessoal está meio emotivo, né? Até na fila do mercado, às vezes as pessoas deixam você passar na frente. Não sei se você teve essa experiência. Eu tive essa experiência essa semana. Falei, puxa, podia ser o ano todo, né? Alguém não fica bravo, ainda dá o lugar na fila. Você vê essa tendência nessa época. De alguma forma o Natal dá essa amolecida nos corações, né, dos homens que durante o ano inteiro estão aí brigando, cada um buscando o seu, querendo conquistar, querendo vencer, e acaba sendo uma sociedade bem hostil. Mas nesse tempo, de alguma forma, mesmo aqueles que não comemoram com entendimento essa data, eles têm dão essa amolecida, passam a ter essa harmonia, buscar essa harmonia. E essa é uma data tão importante, e eu entendo que muitos não querem chegar nessa data de uma forma indigna, né? O nascimento de Cristo de alguma forma dá um impacto na vida de todos, e mesmo naqueles que não creram, eles buscam chegar nessa época e estarem de forma digna, tudo certo, pelo menos naquele dia, naquela ceia, tudo vai estar tranquilo, a família unida, estão correndo atrás desse amor, dessa paz, e toda aquela correria do ano, aquela pressão, alguns talvez durante o ano passaram brigando, né? Passaram aí divididos, mas vai chegando essa época, vamos acertar tudo, vamos passar o ano bem, meio que uma superstição até, né? Tem que passar o Natal e o Ano Novo todo mundo em paz, para ser abençoado o ano que vem, né? Meio que essa superstição. Mas é interessante que nessa trégua, né, meio que dá uma trégua durante esse período. Eu quero usar esse momento, talvez você está nesse momento, né, mais emotivo, né, está aí buscando essa paz, esse amor. Alguns vão usar essa expressão, né, ter a paz e amor. Quero usar esse momento para falar sobre esse tema, né, amor. E uma data tão importante quanto essa, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma data que nos faz pensar em muitos aspectos da nossa vida, mas principalmente na questão em que a ação de Deus para com o homem, né, entregando o seu único filho, enviando ele para nascer neste mundo. Claro, nós sabemos o propósito disso, pagar o preço dos nossos pecados. Essa ação revela um amor que é incomparável, né, um amor que não tem medida. E nós, como filhos de Deus, nós, assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E isso não é só apenas no Natal. Deve ser uma prática, deve ser a marca da sua vida. Você que é salvo, que já creu em Jesus Cristo, já sabe disso, mas muitas vezes nos esquecemos por causa da pressão do dia a dia, pressão às vezes na família. Nós acabamos vivendo meio que um cenário de guerra durante o ano todo, e agora dá uma trégua. Então vamos usar essa trégua para falar sobre amor, amor cristão. Vem comigo para 1 João capítulo 4, versos de 7 a 12. 1 João capítulo 4, verso 7 ao verso 12. Diz assim:
Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar. Pai amado, peço ao Senhor que nos dê a capacidade de compreender mais sobre o seu amor e sobre a importância, ó Deus, de estarmos aplicando, praticando esse amor, amor que recebemos por meio do seu Filho, que nós possamos aplicá-lo, não só desfrutar, mas também amar aos nossos irmãos. Ó Deus, assim como o Senhor nos ama, que possamos pagar o preço, buscar realmente viver em comunhão, em harmonia uns com os outros, e não só durante esse período de festas, mas que cada dia de nossas vidas, ó Deus, que a nossa vida, nossa família, nossa igreja, seja marcada por viver, ó Deus, nessa esfera de amor, um amor incondicional, um amor que se preocupa e que cuida, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem transformado, ó Deus, o nosso dia a dia, e que possamos, ó Deus, estar avançando cada vez mais para vivermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Peço a Deus pelas crianças que elas possam provar deste amor e também entender, ó Deus, que elas devem amar os seus irmãos, amar os outros, porque é assim que o Senhor nos ordena. O Senhor é amor e nós, ó Deus, como seu povo, devemos refletir esse amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Portanto, um tema tão singular, um tema importante. Alguém já disse que o amor é a mãe das virtudes. Se você não amar, nada do que você planeja, o que você realiza, vai ter algum valor. Paulo já disse isso em sua carta aos Coríntios, né, capítulo 13, 1 Coríntios 13. Amor, tem que ter amor. Se não houver amor, nada nós podemos realizar. E esse amor, ele deve ser, ou deve ter sua base, não na nossa emoção, na nossa razão, mas é um amor baseado no próprio Deus. O nosso texto, o texto que lemos, nos dá pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos amar uns aos outros. João, ele é enfático, ele diz que devemos amar uns aos outros, porque em primeiro lugar, Deus é amor. Versos 7 e 8 ele diz, capítulo 4, estou no 5, volta um pouquinho, versos 7 e 8, amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor. A verdade é que Deus, em sua essência, ele é amor. Ele é justiça, ele é bondade, ele é benignidade, ele é tudo o que há de bom, porque, principalmente, a base, né, ele, em sua essência, é amor. Portanto, o que João diz é que Deus é a fonte do amor, é a base para o amor verdadeiro. E esse amor que procede de Deus marca todo aquele que é nascido de Deus. Portanto, alguém que diz, eu não consigo amar o meu irmão, João, ele já joga duro, né? Ele chega quente e fala, se você diz que não consegue amar o seu irmão, você não conhece a Deus, você não é de Deus, você não é nascido de Deus. Ele diz lá, todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor procede de Deus, Deus é amor, e isso faz com que todo aquele que se diz crente, que crê em Jesus Cristo, tenha a capacidade, você tem a capacidade, uma vez que você é nascido de Deus, você procede do divino nascimento, né? Uma vez que você creu em Cristo, pediu perdão dos seus pecados, o Espírito Santo habita em você, e você então tem a capacidade de amar a quem quer que seja, amar ao seu próximo, amar principalmente aos seus irmãos. Não importa a ofensa, não importa o que for feito contra você, amor sempre vai ser possível, você sempre vai poder amar o seu irmão,
Porque se de fato você é filho de Deus, você conhece a Deus, amor deve estar em prática. E amor, ele é como eu disse, a mãe das virtudes. Se você não tiver amor, você não consegue ser bondoso para com o seu próximo, você não consegue ser generoso, você não consegue ser protetor ou cuidar do seu irmão, você não dá a devida importância, até aquela empatia de sentir a dor que o seu irmão sente. Portanto, o amor, ele é essencial na nossa conduta, na nossa comunhão uns com os outros. Portanto, Deus é amor, e todo aquele que diz que conhece a Deus deve amar o seu irmão. Primeira razão pela qual nós devemos amar os nossos irmãos, viver em amor e harmonia, é porque o nosso Deus, se você crê em Jesus Cristo, já é filho de Deus, você tem a capacidade, porque o amor procede de Deus, Deus em sua essência, Ele é amor, e você como filho de Deus, deve refletir esse amor de Deus. A segunda razão, versos 9 e 11, é a razão pelo fato de que Deus amou. Se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, Deus ele não só fica no discurso sobre amor, mas Ele de fato amou. E veja lá, verso 9 a 11, ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus. Deus é amor, o amor procede de Deus, e aí ele fala, nisto se manifestou, ou seja, veio à tona, aconteceu, veio, a ser demonstrado o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E João, ele usa então a ilustração, o sacrifício que Deus fez. Ele nos amou, Ele é o amor, o amor procede dele, mas não é só um discurso. Deus, Ele agiu, Ele manifestou o seu amor através do grande sacrifício em dar o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, mais valoroso, um valor inestimável, incalculável. Ele deu o seu Filho unigênito, Ele enviou Cristo para nascer neste mundo como um menino, uma criança em um lugar simples, como nós sabemos, uma manjedoura, mas mais do que isso, Ele viveu como um ser humano, foi 100% homem. Nós sabemos que Cristo, Ele foi homem, Ele nos representa como ser humano e sentiu todas as nossas limitações, e para poder realizar o sacrifício final, o sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício esse que João diz, é o sacrifício que Deus, através daquele sacrifício, fez a propiciação. A palavra propiciação significa satisfação, é ser satisfeito. A ira de Deus estava apontada contra nós, por causa do nosso pecado nós estávamos em dívida com Deus, mas em Cristo Jesus, Deus, Ele paga a nossa dívida, através da morte e do sacrifício do seu Filho. Ele dá o seu Filho como pagamento da nossa dívida, como satisfação da sua própria ira. O Pai sacrifica seu Filho, por amor a nós, aquilo que era mais precioso, Ele doou em nosso favor. Deus, Ele não só é amor, não só o amor procede dele, mas Ele de fato manifestou o seu amor através dessa ação. E nós vemos que Deus, apesar de toda a sua santidade, e aí quando nós pensamos na santidade de Deus, é algo inatingível, é altíssimo, apesar de toda a sua pureza, do alto da sua justiça, Deus, Ele, apesar de todos esses atributos, Ele olhou para nós, lá do alto da sua glória, pecadores caídos, Imagina o que Deus viu quando Ele olha para cá, para baixo, pecadores totalmente caídos, sem amar ou sem buscar a Deus. Paulo diz que todos estávamos ou estamos andando desviados, aqueles que não creram, e nós que estávamos sem Cristo no mundo, estávamos extraviados, cada um fazia o que queria, seguindo o curso deste mundo. Paulo vai dizer isso em Efésios, cegos, surdos, mortos espiritualmente. Então Deus, lá do alto da sua glória, Ele olha e Ele tem então essa visão que aos olhos dele é uma visão deplorável, algo realmente que não é agradável.
Você já teve essa experiência de contemplar, observar algo que é deplorável, algo que te dá aquela, né, que faz você cortar o caminho? Recentemente a gente foi no centro de São Paulo, eu e o pastor Rodrigo, e naquela manhã o pessoal estava saindo, né, que ali tem aquela praça na Júlio Prestes, onde fica o pessoal da Cracolândia ali, né? E bem na hora que nós estávamos passando, o pessoal estava saindo, tinha uma turma sentado ainda. Então, quando você desce do trem e passa aquele portal daquela estação, o cheiro já Então, não é um lugar muito gostoso, não é uma visão muito agradável, é algo deplorável. Você vê o ser humano na sua pior condição, pensando externo, né? Pessoas ali sem banho, buscando drogas, vivendo de forma realmente como animais. Você não vê não te dá prazer ver aquilo e passar por ali, né? Isso é algo deplorável, mas quando você pensa em Deus contemplando a humanidade, é muito pior do que quando eu e você contempla algo assim, porque Deus, Ele não só vê o externo, nós podemos sentir o odor e ver o exterior. Deus, Ele olha o íntimo do homem. Lembra quando Cristo olhou para os fariseus e aqueles homens bem vestidos, trajados, falando bonito, dando grandes ofertas? Cristo olhou para aqueles homens e falou: vocês são sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Vocês só estão, né, aparentemente prontos ou dispostos a me servir, mas na verdade vocês estão podres por dentro. Há em vocês algo que está com odor. Internamente, o coração desses homens era algo que não agradava a Cristo. Raça de víboras. A visão do nosso Deus, ela penetra, ela vai no fundo, Ele conhece o nosso íntimo. Portanto, apesar dessa visão deplorável, ainda assim, o texto diz que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por amor a nós, apesar da nossa condição, Ele ainda assim nos amou. E João, ele então diz, verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, Deus sendo santo, puro e justo, do alto da sua glória contemplando todo o nosso pecado, nossa condição deplorável, se Deus de tal maneira nos amou, Ele continua: devemos nós também amar uns aos outros. E eu tenho uma pergunta para você essa manhã: qual é a desculpa que você tem dado para não amar o seu irmão ou a sua irmã? Qual é a desculpa que você tem dado para restringir o amor que você diz, né, ter recebido de Deus por meio de Jesus Cristo? Qual é a desculpa que você usa para não perdoar, para não buscar o seu amor, seu irmão em amor, para manter o vínculo da paz, não só hoje, né, nesse período, mas durante todo o dia, todo o ano? Qual é a desculpa? Se Deus de tal maneira te amou. Você pode falar: mas eles não merecem, né? Meu irmão não merece o perdão, me magoou, estou magoado, foi isso, foi aquilo, você não sabe o que foi feito para mim. Olha, eu não sei o que foi feito para você, mas eu sei que diante de Deus, nenhum de nós merece perdão, merece amor, por causa dos nossos pecados. Eu sei o quanto eu sou pecador indigno, e eu sei que você sabe o quão caído você é. Mas apesar do seu profundo pecado, da sua condição deplorável, Deus te amou de tal maneira que manifestou esse amor enviando o seu Filho para morrer na cruz no seu lugar, para satisfazer a ira dele, para perdoar o seu pecado. Que desculpa, irmãos, nós temos para não amar nossos irmãos? Somos infinitamente inferiores a Deus em nossa santidade, em nossa pureza, em nossa justiça, mas nós temos desculpas, não é? Isso está errado. Você deve olhar para o exemplo de Deus e segui-lo. Se você conhece a Deus, se você ama a Deus, você não tem desculpa para não amar o seu irmão, para não buscá-lo, para não perdoá-lo, para não conviver com ele em harmonia, para não buscar estar realmente em comunidade, em comunhão plena com a família de Deus. Você deve amar o seu irmão em todo e qualquer momento. Deus, Ele diz em sua palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Os seus irmãos vão continuar sendo pecadores, apesar de serem salvos. E em determinados momentos da vida vão te ofender, vão falhar com você. Mas isso não implica que você vai deixar de amá-los. Você deve amá-los mesmo assim, porque é assim que Deus faz conosco. Ele não nos rejeita em nenhum momento da nossa vida, em nossas falhas. Em todo o tempo Ele nos ama. E mesmo antes da nossa salvação, o texto diz que ainda quando éramos inimigos, pecadores, Ele nos amou e deu o seu bem mais precioso, mais valioso. Ele deu Cristo por nós. Qual é a desculpa que nós vamos dar para não amar como Deus nos ama? Não importa qual é a desculpa. A verdade é que se você está dando desculpa, só tem um motivo. A verdade é o que João diz. Quem não ama o seu irmão é porque não conhece a Deus, não provou o amor de Deus. Você talvez é um enganado, um iludido. Eu sou filho de Deus, mas está vivendo em discórdia com o que a palavra de Deus diz. Está errado. Saia dessa ilusão. Quando você de fato conhece a Deus e ama a Deus, é natural essa disposição de amar e buscar os seus irmãos, de cuidar dos seus irmãos, de conviver em comunidade, em plena harmonia. Não vai haver desculpas, mesmo quando você for ofendido. O amor de Cristo vai constranger você a tal ponto de você buscar e perdoar, ou pedir o perdão. Deus pode e pode nos amar como pecadores miseráveis. Quanto mais eu e você provamos do amor divino, é nos dado o privilégio, a graça de amar o povo de Deus. Quanto mais eu e você conhecemos a Deus, provamos do amor de Deus, nós temos o maior privilégio de fazer a mesma coisa com os nossos irmãos, de amar nossos irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus ama porque conhece a Deus. E a terceira razão porque devemos amar uns aos outros é porque quando nós amamos, nós demonstramos esse amor de Deus que é representado na cruz do Calvário. Cristo, Ele doou o seu bem mais precioso, o seu Filho, por amor a nós. Quando eu e você buscamos nossos irmãos e cuidamos dele e demonstramos o amor, convivemos em uma comunidade onde o amor é a base, é notório esse desejo de cuidar uns dos outros, esse amor uns pelos outros, nós testificamos para aqueles que não conhecem a Deus desse amor maravilhoso. Eles não podem ver a Deus, porque o texto diz: ninguém jamais viu a Deus. Deus, Ele não tem um corpo. Cristo veio a este mundo, assumiu a forma de homem, mas já morreu e ressuscitou e está nos céus. E até onde eu sei pela palavra de Deus, Ele não voltou ainda. Vai voltar em breve, né? Estamos aguardando. Se Ele volta hoje, agora, que bênção, né? Chegar e nos levar, mas até onde nós sabemos ainda não ocorreu isso. Nós estamos aguardando com desejo, com alegria esse dia. Mas enquanto Ele não vem, a igreja está aqui para demonstrar o seu amor através de um convívio em unidade, em amor uns pelos outros. Essa é a terceira razão. Quando amamos uns aos outros, o amor de Deus é demonstrado para o mundo, aqueles que ainda não viram e não o conheceram. A igreja, eu e você, nós temos o prazer ou a honra de viver neste mundo, amando os nossos irmãos, e isso não só por obrigação. Você não tem que entender que amar o seu irmão é uma obrigação porque Deus está mandando. É um grande prazer. Quando você passa a amar a Deus e a conhecer a Deus, você vê que amar o povo de Deus é um prazer. E ao mesmo tempo que você está fazendo o seu dever, mas com prazer, você está também demonstrando o amor de Deus aos pecadores. O seu testemunho fica como que uma autenticação, né? Dando crédito às suas palavras. É uma coisa você falar de amor, que ama a Deus, que conhece a Deus. Outra coisa é a pessoa que está ouvindo isso de você, observar na sua vida o seu cuidado, a sua dedicação, a sua disposição em amar os seus irmãos, em cuidar dos seus irmãos, em temer a Deus, mas em praticar tudo o que Ele ordena. Então, a sua conduta, ela demonstra externamente
aquilo que você diz. Portanto, é tão importante que venhamos ter uma igreja ou uma família que convive em amor. Não quer dizer que não vai ter problemas, mas porque vai ter problemas, é que o amor é tão necessário. Se nós não nos amarmos, como iremos resolver nossos problemas? Como você vai solucionar as dificuldades de relacionamento um com o outro? Amor. Amor é a chave. Portanto, João ele é enfático, ele diz: Deus não pode ser visto. Deus, ninguém vê a Deus, mas quando a igreja ama, quando os irmãos estão convivendo em unidade e amor, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Ele é amadurecido e ele é demonstrado. Nós provamos desse amor. Então nós temos essa promessa de quando estamos dispostos a praticar esse amor, o amor de Deus vai ser demonstrado aos outros lá fora. Que nós, irmãos, possamos entender que não é só um período do ano, uma trégua no final do ano, mas cada dia, cada momento das nossas vidas devem ser momentos permeados de amor. Como filhos de Deus, lembre-se, Deus é amor, portanto nós devemos amar. Essa é a primeira razão, porque Deus amou, Ele deu o exemplo, Ele enviou o seu Filho. Nós devemos amar nossos irmãos e nós devemos testificar desse amor, praticando amor uns para com os outros. Nós estamos dando esse grande testemunho, estamos autenticando a nossa fé, o nosso discurso. Portanto, ame uns aos outros, busque viver nessa união, nessa esfera harmoniosa que nós temos nesses dias, mas cada dia do ano, todos os dias do ano, para a honra e glória do nosso Deus. Para encerrar, eu te pergunto nesta manhã: como está o seu amor para com seus irmãos, para com as suas irmãs? Como anda esse amor? Se tivesse um termômetro, né? Você fala: não, eu amo a Deus, eu temo a Deus, logo o meu amor está no máximo, né? O termômetro está para estourar, que bênção. Agora, se você falar: está friozinho, pastor, está lá quase embaixo de zero, talvez você precisa reconsiderar algo que talvez seja o motivo desse problema, né? Você fala: eu não consigo amar. Talvez é porque você ainda não conhece a Deus. Talvez você está achando que conhece a Deus. Mas o texto diz: quem conhece a Deus, ama. Ama porque Deus é amor, o amor procede dele, porque Deus amou. E porque ele sabe que amando, ele está testificando do amor do próprio Deus. Não tem como não amar se você é salvo, se você está em Cristo. Se você fala: mas eu não consigo, repense a sua decisão. Será que de fato você creu em Cristo? Você experimentou o amor de Deus? O seu discurso está indo para um lado, mas a sua vida para outro. Essa incoerência não é permitida ou autenticada pelas Escrituras. Deve haver uma união de discurso com vida, né? Deve ser uma coisa só. Eu amo a Deus, eu logo estou pronto para dar a vida pelo meu irmão, se for necessário. Logo eu estou disposto a pagar o preço para amar o meu irmão, a sofrer o dano, a sofrer a ofensa. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando o oposto ocorre, tem algo muito errado aí, e talvez é a base, é a falta de salvação. E nesta manhã eu convido a você, se você está com o termômetro abaixo de zero em relação ao seu amor para com o irmão, aqueça esse termômetro, né? Aumente o nível desse amor, corra para Cristo. É Ele que vai te capacitar para amar o seu próximo, para amar aqueles que te cercam. E se você já está em Cristo e talvez tenha enfrentado algumas dificuldades, o segredo para você nunca esfriar no amor é lembrar o quanto Cristo te amou. Olhe para o seu pecado, para a sua condição indigna, deplorável, e lembre: ainda assim, Deus me amou. Ele me sustenta, Ele me cuida todos os dias, Ele não me abandona. Por que eu vou rejeitar o meu irmão? O amor de Cristo, ao você relembrar do amor de Cristo por você, você vai ser constrangido, impedido de esfriar no seu amor em relação aos outros, porque você não é melhor do que os outros. Ninguém merece amor, ninguém merece a graça de Deus. É um dom, é um favor não merecido. E por isso você deve sempre lembrar: eu não mereço e Deus me ama. Logo, o pecador que me ofende não merece, mas como Deus me amou,
eu devo amá-lo. Que nós possamos, irmãos, entender isso e aplicar às nossas vidas. Que Deus nos ajude a buscar viver em harmonia, em amor, todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a aplicar às nossas vidas essa grande virtude, não só em certas épocas do ano, em momentos em que sentimos emotivos, mas que em nossa mente seja o alvo de manter essa unidade em amor diariamente, ó Pai. Cada hora do ano, que nossa vida possa refletir o seu amor. Nos ajuda, Senhor, a amar os nossos irmãos, a amar o Senhor em primeiro lugar, e esse amor reflita na nossa comunidade, na nossa comunhão, que as nossas famílias sejam permeadas por esse amor, ó Pai. Nos ajuda diante dos obstáculos a relembrar do seu amor por nós, do grande sacrifício que o Senhor realizou em nosso favor, e que possamos demonstrar, ó Pai, esse amor através de atitudes. Nos ajuda sempre a relembrar e a demonstrar todo o amor que o Senhor tem dado a nós. É o que eu te peço, com a graça, suplicando baseado na graça e na misericórdia do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ok? Algum aviso a ser dado? Hoje à noite, então lembre-se, não haverá culto devido às festas, ok? Barulho, então você tem esse tempo para ficar com a família, com amigos, mas tenha uma boa festa, uma ótima noite, e domingo, ok, não haverá escola dominical, e quarta-feira já temos culto de oração, não esquece, tá bom? 7h30, culto de oração. No mais, um bom dia, até mais.